vocês. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu estava pedindo, não só a Deus, mas até conversando com a minha esposa, o que eu vou pregar hoje. Não sabia, e meu filho ouvindo a conversa, eu conversando com ela, o que eu vou pregar hoje. E eu disse para ela, prega você. Ela disse, eu não, prega você. Aí meu filho atrás do carro diz assim, pai, pregue sobre crescimento espiritual. Amém. Eu digo, glória a Deus. Então eu já recebi a resposta que eu vou pregar nesta noite. Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Agora a gente vai para o capítulo 3 desse mesmo livro, e o versículo 1 que continua com o que Paulo estava falando. Obrigado. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi o leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo padrões de homens? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministra de acordo com o propósito. Cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura e edifício de Deus. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, senhores e senhoras, nós vamos ministrar nesta noite a palavra crescimento espiritual. E falando sobre esta questão de crescimento espiritual, nós entendemos de uma forma natural, bebê nasce, forma natural, bebê nasce e ele precisa se desenvolver. O bebê, quando nasce, ele tem que começar a tomar o leite materno de sua mãe, correto? E ele precisa muito dos benefícios da vitamina que existe do leite materno de sua mãe. E ele vai crescendo, desenvolvendo, e ele vai do leite à papinha. Da papinha, ele começa a comer algo mais sólido. E ele vai crescendo, ao ponto de se alimentar de algo mais sólido na sua vida. Só que esta criança, ela tem que crescer não só em alimentos, mas ela tem que se desenvolver, porque a criança não nasce falando. Ela tem que aprender a falar. Ela tem que aprender o significado das coisas. Ela tem que entender o que é a vida. Ela tem que querer uma profissão. E esta criança se torna adolescente se torna adulto, vamos dizer assim, adulto se torna já um ancião,
né? Uma pessoa já com mais idade e não tem mais o que crescer, né? Daí é a morte, não tem o que crescer. Daí é o descanso. Mas a vida espiritual, o crescimento espiritual da mesma forma. O que muda é que não tem limite. Não tem limite. O crescimento espiritual, ele não para com 70 anos, com 90 anos, com 100 anos. Nós sempre precisamos crescer espiritualmente. E eu falo isso de uma verdade, porque você pode ter 30 anos de igreja, mas você ainda não cresceu aquilo que Deus quer que você cresça espiritualmente. Conheço pessoas que têm anos de igreja e agem como neófito na fé. Neófito são novos convertidos. E conheço pessoas que têm pouco tempo na igreja, porém são pessoas que já desenvolveram um crescimento espiritual na sua vida. Eu quero que você entenda e compreenda uma palavra que Deus coloca no meu coração, ao seu coração nesta noite. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele chega numa igreja de Coríntios e ele encontra uma igreja que não havia crescido. Ele encontra uma igreja que não deixaram Deus ainda 100% trabalhar na vida deles. Então Paulo, ele encontra uma igreja bebê, uma igreja que ainda estava no leite. Sabe, amados, crescimento espiritual é o homem sair do natural para o espiritual, do carnal para o espiritual. E Paulo, queridos, ele disse que quando ele pregou a respeito das coisas do Espírito com letra maiúscula, e verdades que vêm do Espírito de Deus, para alguns dos senhores que estavam na igreja de Coríntio, pareciam coisas absurdas. Eles não eram capazes, diz a Bíblia, de compreender e de ter entendimento da pregação e o discernimento espiritual do que Paulo estava pregando. Aí Paulo, ele declara que eles não entenderam, eles não compreenderam, porque eles eram carnais. Eles não ainda adquiriram a vida espiritual em Cristo Jesus. Eles aceitaram Jesus, mas eles estavam ainda na carne, eles não estavam no espírito. Existem muitas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador da sua vida. Deus o toca, ele entrega a sua vida a Jesus, mas ele não consegue uma mudança plena na sua vida, porque ele para de crescer, ele para de evoluir espiritualmente, e ele continua ainda na carne, nas obras da carne, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Paulo, ele fala o seguinte, que o povo não tinha adquirido na vida deles a mente de Cristo. Mente de Cristo, ter uma mente diferente. Não uma mente mundana, não uma mente carnal, mas uma mente divina, uma mente espiritual. Paulo disse, eu não consegui pregar para vocês, porque vocês não eram espirituais, vocês eram carnais. E quando Paulo chama os irmãos de carnais, isso é muito forte. Pode pensar, poxa, manda a pessoa de carnal. Ele não estava dizendo que a pessoa estava literalmente na carne, mas sim era uma criança. Não desenvolveu. Você é um carnal porque você é uma criança. Você é um carnal porque você ainda é uma criança em Cristo Jesus. E eu tive que chegar com vocês com leite. Mas eu tinha algo mais sólido para vocês. Eu tinha um alimento melhor para vocês, mas vocês não conseguem receber esse alimento. E eu percebi que entre vocês existe discórdias, invejas,
em contenda. E é por isso que vocês são carnais e crianças. Você há de concordar comigo que Paulo estava certo. Numa igreja não pode ter discórdia, numa igreja não pode ter contenda, e numa igreja não pode ter inveja. Paulo estava certo. Uma igreja que tem contenda, e eu falo de igreja, eu falo de pessoas, não falo de paredes. Uma igreja que tem contenda, discórdia, inveja, são pessoas imaturas, que não amadureceram na fé, que não cresceram. Aí Paulo disse, vocês são carnais. Vocês estão vivendo exclusivamente como mundanos, porque lá no mundo existe isso. Lá no mundo as pessoas querem puxar o teu tapete com inveja. Lá no mundo tem discórdia, lá no mundo tem contenda, lá no mundo tem mentira, lá no mundo tem avareza, lá no mundo tem tudo isso de errado. E Paulo ele prega isso para a igreja, dizendo que vocês não podem agir dessa forma, porque vocês hoje estão seguindo a Cristo. Vocês estão seguindo a Cristo, mas muitos de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Muitos de vocês não estão seguindo a Cristo, mas estão seguindo aquele que um dia pregou para vocês, usado por Deus, como instrumento de Deus, como vaso de Deus, e vocês estão seguindo homens e ainda não amadureceram ao ponto de dizer, peraí, Paulo me ganhou para Jesus, Apolo, ele fez meu discipulado, mas quem deu o crescimento espiritual na minha vida foi Deus, Deus que agiu na minha vida. Então, quem morreu na cruz do Calvário por mim não foi Paulo, não foi Apolo, não foi pastor Maurício, não foi pastor fulano de tal, quem morreu por mim foi Jesus Cristo. E quando eu tenho esse amadurecimento, eu chego numa verdade muito grande, em que muitas pessoas, elas têm que entrar na igreja assim por causa de homens, porque tem que existir um homem de Deus para pregar na sua vida, mas ele jamais pode sair da igreja por causa de homens. Você entende? E existem pessoas que estão saindo de igreja porque o fulano não está mais, o ciclano não está mais. Tem uma preocupação muito grande no meu coração, eu confesso para os irmãos, porque a gente tem chamado, como você tem chamado de Deus. Eu sei que eu não vou terminar meus dias aqui nessa terra. E aí eu fico perguntando, Senhor, quando eu for embora, como será a igreja? E a pessoa que ficará no meu lugar? E a gente fica pensando e analisando tudo isso, mas aqueles que estão maduros na fé, aqueles que não estão mais no leite, eles estão ali. Ele disse, o pastor Maurício me enganou, o pastor Maurício foi bênção na minha vida, o pastor Maurício me conquistou, mas foi Deus que deu o crescimento, eu estou por Cristo. O meu compromisso está com Cristo, e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Isso é amadurecimento espiritual. Eu vejo pessoas que não estão amadurecendo na fé porque pararam de crescer, pararam de buscar a Deus, pararam de fazer a sua parte, que para você crescer espiritualmente, você precisa de duas coisas. Primeira, ter vontade de crescer espiritualmente. Segundo, você precisa do Espírito Santo. Então você precisa ter vontade. O Espírito Santo está aqui, ele quer que você cresça, mas você precisa ter vontade de crescer. Você precisa ter vontade de evoluir. Eu digo para os irmãos que o nosso Deus, ele é o Deus da gentileza, ele é o Deus da educação, ele é o Deus que ele bate e você tem que abrir para ele entrar. Ele não vai arrombar a porta porque ele é muito educado. Então, se você abrir a porta e dizer, não, eu quero que Deus trabalhe na minha vida, eu vou me esforçar para crescer espiritualmente, aí o Espírito Santo vai começar a agir, porque esse processo de crescimento espiritual é um processo doído, mas vale a pena. Vai doer, você vai chorar, você vai ter que deixar costumes que lá do mundo, da velha natureza, você vai ter que deixar aquilo, mas por amor a Cristo, o Espírito Santo, ele vai te dar força para você deixar a velha natureza, o velho homem, a velha carne,
e seguir realmente a Jesus Cristo Nazareno. E aí você pergunta, existe algum passo, pastor, para que eu possa crescer espiritualmente? Existe. E eu quero falar para você alguns desses passos. E o primeiro passo para você crescer espiritualmente você precisa se submeter a Deus. Olhe para o irmão e diga para ele, se submeta a Deus. Como eu disse, você não está aqui seguindo homens, você está seguindo Deus. Você precisa se submeter em todas as áreas da sua vida a Deus, para que Deus mude a área sentimental, a área emocional, a área financeira, todas as áreas da tua vida, ela precisa evoluir espiritualmente, mas você precisa entender que você tem que obedecer a Deus. E você precisa fazer uma escolha, e a escolha é fazer a vontade de Deus, que está dentro da palavra de Deus para a sua vida. Quando você decide fazer esta vontade de Deus para a sua vida, e se submete a Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida, gerando crescimento espiritual, porque você não está mais fazendo a vontade do ego humano, da vontade humana, da natureza humana, mas você está fazendo a vontade daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que tem um plano na tua vida, daquele que te livrou da morte, daquele que te livrou do vale de osso seco, daquele que te guardou do desespero, do suicídio. E quando você se submete a esta vontade, que é uma oração que muitas religiões oram, não só os evangélicos. Muitas religiões oram, que é o Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Você já orou isso? Quem já orou isso? Todo mundo, né? Você já viveu isso? Que seja feita a tua vontade. E eu oro e digo, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus chega na minha vida, eu digo, não, Deus, não é a tua, é a minha. Foi errado, não. Deus está dizendo, mas a minha palavra está dizendo para você, que para você evoluir espiritualmente, você precisa deixar a minha vontade reinar na tua vida. A vontade de Deus está na palavra de Deus. Então, o primeiro passo para um crescimento é se submeter a essa vontade. Segundo passo, estude a Bíblia. Fale para o irmão que está perto de você, estude a Bíblia. Agora pergunte dele, por favor, com muito amor, cadê a sua Bíblia? Vamos lá, irmão, cadê a Bíblia, vaso? Tem gente que já levantou a Bíblia, a minha está aqui, né? Glória a Deus. Estude a Bíblia. Você quer hoje ter um crescimento espiritual? Ninguém cresce se não estudar. Você precisa conhecer Deus, e existem pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar. Mas eu preciso conhecer Deus, e conhecer Deus está dentro da palavra de Deus. Eu digo para os irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu fico fascinado de quem é Deus. Irmão do céu, quando eu era menino e fui criado naquelas igrejas tradicionais, igual o Alisson, eu era menino e lá ensinavam a gente, se você usar bermuda, você vai para o inferno. Quem passou por essa época aí? Se você for para um retiro, tomar banho no rio, que lá na Amazônia é rio, você vai para o inferno. Se jogar bola, vai para o inferno. Fui ensinado assim. E depois que eu amadureci, fiquei adulto e parei, não, eu ouvi o meu pastor, mas comecei a estudar a Bíblia. Eu vi, peraí, o que é evangelho? Eu usar um calção não vai me mandar para o inferno. Apesar que eu não gosto de jogar bola, eu bater uma bola não vai me mandar para o inferno. Isso não tem nada a ver. A salvação é um dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. A tua salvação não depende da roupa que tu está vestido. A tua salvação não depende do esporte que tu faz ou deixa de fazer.
mas depende do teu compromisso com Deus. Depois que eu entendi que, por mais que eu esteja lá na bola, que eu não jogo porque eu não gosto, mas se eu tenho um compromisso com Deus, eu vou subir. O meu compromisso com Deus, o meu compromisso com a palavra dEle, com o Evangelho. E quando eu tenho esse compromisso com o Evangelho, eu estudo a Bíblia, eu vivo o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que não condena o irmão, o Evangelho que não julga. Que existe muitas igrejas, infelizmente por aí, que as pessoas julgam, né? Aí olha a roupa que você está vestido, olha o sapato, aí vê o carro que tu chegou na igreja, se chegou no carrão, já chega logo falando com você, quem é você, quem te convidou, seja bem-vindo. Mas às vezes você veio de bicicleta, ninguém falou com você, você está mal vestido, maltrapilha. Mas o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que não julga. E quando eu leio a Bíblia, eu encontro que eu preciso ser como Jesus. E Jesus veio para todos, para o pobre, rico, para o empresário, para o não empresário. Ele veio para todos. E quando eu vivo esse evangelho, o evangelho que não faz acepção de pessoa, o evangelho que eu amo o meu próximo, o evangelho que realmente eu vivo Cristo na minha vida, que eu não sou mais a velha criatura, a velha natureza. Deus trabalha na minha vida, é por isso que é importante você investir na palavra de Deus na sua vida. Agora, querido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia, querido, de manhã, de tarde, de noite. Sabe, a Bíblia tem que ser a sua bússola. Não deixa a tua Bíblia de lado. Não adianta você só vir na igreja. Você precisa ler a palavra. Você precisa amadurecer. Participe dos estudos da casa de Deus. Cresça espiritualmente. Sabe, invista no teu conhecimento. Compre livro evangélico de autores que realmente estão vivendo a palavra de Deus na sua vida. Comece a evoluir, comece a crescer. Comece a ter uma mente mudada por Cristo. Isso é crescer espiritualmente. A terceira coisa que nós precisamos ter na nossa vida é orar. Diga ao irmão que está perto de você, diga para ele, ore. Diga de novo, ore. Você sabe, amado, que a gente é meio preguiçoso para orar, né? E às vezes você passa o dia trabalhando. Eu sei que o povo aqui é trabalhador demais. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Maravilhoso. Mas às vezes você chega tão cansado, né? Quando deita na cama, você só diz o amém. Você não consegue nem agradecer pelo dia, pelo que Deus fez na tua vida. E sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero que você cresça espiritualmente. E crescer espiritualmente é ter uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de conversa com Deus. E para orar, meu irmão, não precisa você fazer uma cerimônia. Deus já me libertou disso. Para orar eu tenho que dobrar meu joelho aqui para falar. Não, irmão, você ora sentado, você ora em pé, você ora comendo, você tem que estar ligado com Deus. Não importa a posição, eu tenho que orar. Você ora dirigindo o teu carro, você está ali, está dirigindo, está falando com Deus. Você está lá no teu trabalho, você está falando com Deus. A Bíblia diz que eu e você temos que orar em todo o tempo. Eu quero que você grave isso. A Bíblia diz que eu tenho que orar em todo o tempo. Diga para o irmão que está perto de você, você tem que orar todo o tempo. Você sabe por quê? Porque 24 horas, o inimigo das nossas almas, Satanás, está rodeando a gente para destruir, para matar, para roubar, para acabar com todos os nossos sonhos. Se você não está ligado à tua fiação em Deus, ele acha uma brecha e ele te destrói. Ele acaba com o teu casamento, ele acaba com a tua vida financeira, ele acaba com tudo na tua vida, porque ele acha brecha. Mas quando o cristão está orando, quando o cristão está buscando a Deus, quando o inimigo se levanta, ele não vai com a força do seu braço, mas ele vai no nome de Jesus, porque ele está falando com Deus.
Ele repreende o mal pelo poder que há no nome de Jesus. Ele clama ao Deus poderoso, porque a vida dele está na oração. Uma coisa que eu digo para você, irmão: Deus não resiste um crente de oração. Quer Deus pertinho de você? Seja um crente de oração. Faça uma disciplina na tua vida. Não seja tão radical, comece devagar. Ore 15 minutos de joelho. Depois vá para meia hora. Depois vá para 1 hora. 2 horas, 3 horas. Tenha uma disciplina. Quanto mais relacionamento, mais intimidade. Concorda? Se você conversa muito com uma pessoa, você não vai ficar íntimo dela? Amém? Se você conversa muito com Deus, você vai se tornar íntimo dele. Aí, querido, a Bíblia diz: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Jesus, ele, no final do ministério, no livro de João, lá no final, próximo de ele ser crucificado, ele disse para os discípulos dele: vocês são meus amigos, porque já se tornaram íntimos de Jesus. Quando você está num relacionamento de um crescimento, de uma vida de oração, de uma vida de busca com Deus, você se torna amigo dele. O amigo nunca vai negar um favor. Eu tenho amigos aqui, que eu conto no dedo, amigos mesmo, que se eu disser me ajuda, eles vão me ajudar. Imagina Deus. Deus jamais vai negar um não. Ele sempre vai dizer sim. Ele sempre vai estar disponível. Mas eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de busca. Aí tem gente que não amadureceu. E isso é uma controvérsia da vida, porque existem pessoas que só oram quando tudo está mal. Não é verdade? Sapato apertou, vou orar agora. Estou passando por uma luta, eu vou orar. Estou passando por uma dificuldade, vou orar. Mas Deus começa a abençoar. A carne começa a vir para a mesa. O bife começa a vir para a mesa. O melhor de Deus começa a descer e já começa a se acomodar. A vida de oração, ela tem que ser constante na sua vida, para que você possa crescer espiritualmente. Pois quem ora também tem a presença do Espírito Santo. Quem ora também tem os dons espirituais, que é crescimento espiritual. Quem ora também, amados, tem poder para repreender o mal. E Deus está dizendo hoje: a tua luta não é contra carne nem sangue, mas a tua luta é espiritual. Então se revista das armaduras espirituais em Deus, para que você possa combater e ser vencedor para a glória de Deus. Deus está dizendo na sua palavra que eu e você precisamos ter uma vida de oração. Agora, a quarta coisa que uma pessoa que quer crescer espiritualmente tem que ter na sua vida é essa daqui, ó, que é bem importante. Vá para a igreja. Diga para o irmão que está perto de você: vá para a igreja. Diga de novo: vá para a igreja. É a parte que eu mais gosto, né? Vá para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para você bem importante. Uma pessoa sozinha, ela não cresce. Ela precisa de alguém para acompanhar ela. Uma criança cresce sem o pai? Uma criança cresce sem a mãe? Não cresce. Você precisa hoje entender que você precisa encontrar pessoas espirituais dentro da igreja para te ajudar a crescer. Olhe para cá. Você precisa encontrar pessoas que tenham experiências com Deus, dentro da casa de Deus, para que você possa crescer. Quem anda com homem de Deus se torna homem de Deus. Quem anda com mulher de Deus se torna mulher de Deus. Quem anda com homem de oração se torna homem de oração.
Quem anda com mulher de oração se torna mulher de oração. Sabe por quê, meu irmão? Essa pessoa, ela vai te passar práticas que ela já tem amadurecido na fé, para que você também possa amadurecer. Então nós precisamos ir para a igreja. Não entra na minha cabeça esse negócio, eu não vou para a igreja, mas eu estou crescendo. Você parou no tempo, você acredita em Deus, você tem fé em Deus, mas se você não vem para a igreja, você não está crescendo, porque você é uma partícula da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e para você crescer, você precisa estar no membrazia da igreja, adorando a Deus, participando dos cultos, bendizendo o nome do Senhor. Eu sei que cada um tem as suas individualidades, e respeito isso, mas nós precisamos um dos outros. Pegue na mão do seu irmão, diga para ele: eu preciso de você. Diga para ele: você precisa de mim. Diga para ele: nós precisamos estar na igreja juntos. Amém? Eu não consigo também entender, irmãs, com todo respeito, eu sei que tem membros aqui, por favor, não pense que isso é uma indireta. Eu estou pregando o que Deus está mandando. Mas alguns casais, não entra na minha cabeça esse negócio. Mulher vai para um lado, marido vai para o outro. Peraí, eu casei contigo, eu sou uma só carne. Tu tem que estar comigo na igreja adorando a Deus. Isso não é uma coisa maligna, irmão, que está entrando no meio dos casais. Eu conheço uma turma de casais que eu acompanho, que o marido está na igreja e a mulher está em outra. E aí, o que faz, pastor? O que faz? Faz o que a Bíblia diz. A Bíblia não disse que o homem tem que seguir a mulher, mas a Bíblia disse que a mulher tem que seguir o marido. Está na Bíblia. E eles são uma só carne. Andarão dois juntos se não tiver em acordo? Não pode andar. Mas agora, pastor, se meu marido quiser ir para o forró, eu tenho que ir. Não, aí você pode deixar ele sozinho para o inferno. Aí você pode desobedecer, não é a Deus não, desobedece a ele, porque você está sendo fiel a Deus. Porque tem irmã que presta atenção nisso e não entende a palavra. Ô irmão, você aproveita, olha aí, o pastor pregou que tu tem que me seguir, agora a gente vai para a bagaceira. Ah não, irmã, está repreendido em nome de Jesus, ore na cabeça dele. Você tem que estar comigo, porque eu sei que aqui tem mulher de oração, que o marido não está. Mas em nome de Jesus, teu marido tem que estar contigo aqui, acompanhando, orando, clamando. Porque nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos estar juntos, então não funciona. Não divide Deus, esse negócio de dividir Deus. Eu vou dividir Deus agora. Oxe, Deus não age assim. Deus vai agir na unidade. O mesmo Deus, a mesma língua, a mesma direção. Agora esse negócio de divisão é coisa do capeta e é coisa de gente imatura, que não cresceu, que não evoluiu na fé. Porque o maduro diz: eu estou junto. Bora orar junto. Bora buscar junto. Bora congregar junto. Bora viver com Deus. Ah, mas eu tive uma visão que é para eu ir, e o marido não teve nada, então é do diabo. Que Deus não é Deus de confusão. É porque Deus mostrou para ti e não mostrou para mim. Ah, mas o papai falou isso, mas e para mim? Deus tem que falar com os dois, né? Não é uma só carne, é bíblico. Mas sabe, irmãos, hoje você tem que estar no lugar com a sua família. E eu digo para vocês aqui, ó, não estou exaltando aqui a nossa igreja pequenininha não, mas você tem que estar com a sua família no lugar onde tem palavra de Deus. E é muito difícil eu visitar a igreja por aí. Não dá, porque eu tenho que cuidar da minha igreja. Se eu pudesse visitar, eu iria para ouvir uma palavra. A minha esposa de vez em quando vai, que gosta de eventos de mulheres e tudo, essas coisas. Ela vai aí. E ela chega comigo, ela diz assim: eu vou te falar uma coisa. Lá na igreja só falta obreiro, porque palavra tem. Tem muita igreja aí grande, que tem bastante obreiro, mas falta conteúdo, falta palavra. E sabe hoje o que faz a diferença numa igreja séria? É ter uma palavra genuína. Se você encontra uma igreja
E eu sou do fogo, eu gosto de mistério, eu gosto de profecia, de revelação. E não pense que eu estou frio não, porque eu não estou profetizando na sua cabeça. Mas eu, acima de tudo, eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar, neste lugar. E a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Mas eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, vá para a igreja. Agora, uma coisa importante que eu quero que você guarde no seu coração: assuma responsabilidades. Diga para o irmão que está perto de você: assuma responsabilidades. Você precisa crescer. Eu vou lhe falar uma verdade que eu vivo e tem gente que está vivendo isso aqui, tá? Você está congregando numa igreja, procure fazer alguma coisa nessa igreja. Nem que seja lavar o banheiro da igreja. Nem que seja trazer água para o pastor, como o irmão trouxe aqui. Assuma responsabilidade. Isso é amadurecimento. Isso é crescimento. Procure fazer alguma coisa. Crescer espiritualmente é eu ter uma pequena responsabilidade dentro da casa de Deus, ou seja, distribuir folhetos, evangelizar, visitar, orar, ajudar a arrumar as cadeiras, ajudar a trocar a lâmpada da igreja que está queimada. Assuma responsabilidades, porque isso é atitude de alguém que está realmente maduro. O adulto tem que ter responsabilidade, né? O crente espiritual tem que ter responsabilidade na casa de Deus. O crente espiritual tem que ter responsabilidade no reino de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa importante. Isso é muito importante, eu quero que você preste muita atenção. Nós somos uma árvore. Diga: eu sou uma árvore. Está devagar, diga de novo: eu sou uma árvore. Diga: eu não posso parar de crescer. Diga: eu não posso parar de gerar frutos. Agora olhe e preste atenção. Essa árvore, espiritualmente, ela tem que gerar frutos sempre. E eu quero dizer para você uma verdade. Primeiro, se nós somos uma árvore, estamos crescendo espiritualmente, nós temos que ter frutos. Diga para o irmão: você tem que ter frutos. Primeiro fruto, você tem que ter frutos do Espírito. Diga para o irmão que está perto de você: frutos do Espírito. Eu vou pedir aqui para o irmão colocar aqui, o nosso presbítero, coloca Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 25. Isso é o fruto do Espírito Santo. Ele vem do Espírito Santo para a nossa vida, e a gente tem que deixar a obra da carne, as obras da carne, e adquirir na nossa vida os frutos do Espírito Santo. Veja bem, amado, a palavra de Deus, ela fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Versículo 19, por favor. Glória a Deus. Ora, as obras da carne são manifestas. E quais são elas? A Bíblia fala aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Aí, veja bem, ele fala que nós devemos ter na nossa vida isso daqui. Entretanto, o fruto do Espírito, que é do Espírito Santo, que é esse fruto que a igreja, eu tenho que ter, e você tem que ter, é o amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Você entende, querido, que eu preciso deixar as obras da carne e buscar os frutos do Espírito Santo. Aí eu pergunto, cadê teus frutos do Espírito Santo? Quando você está querendo arrebentar alguém, quando você está no trânsito e alguém te xinga e tu quer parar o carro para ir para cima do cara, cadê o fruto do Espírito Santo? Qual é? Domínio próprio. Cadê ele? Deus está dizendo, você precisa ter domínio próprio. Nós precisamos também ter o amor, que é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do amor, que ele não é invejoso, que ele não trata mal. E por que você trata mal quem está do teu lado? Fruto do Espírito Santo é o amor. Mas a Bíblia fala de alegria. E essa alegria não é aquela alegria de festa, de amigos, mas é uma alegria espiritual. Mas a Bíblia fala também de paz. E essa paz é a paz salvadora. É quando eu entreguei minha vida a Cristo. Essa paz que reina na minha vida. Mas a Bíblia fala de paciência, de ser benigno, de ser uma pessoa boa. Benigno, boa. Fala de bondade, fidelidade, acima de tudo, uma pessoa que não trai por nada, não trai amigos, não trai igreja, não trai casamento, não trai por nada, tem a fidelidade. Sabe, isso são frutos que eu tenho que ter, eu tenho que buscar. E eu já fui, meus irmãos. Você sabe que todo baixinho é brabo, você concorda? É verdade. Eu já fui brabo. E hoje, irmão, eu olho, não vale a pena. Deixa a pessoa gritar. Não vale a pena. Domínio próprio. Não vale a pena confusão. Não vale a pena contenda. Para que tudo isso? Esses dias encontrei alguém na rua falando alto comigo. Eu só disse assim para ele: querido, seja educado. Outra hora eu também tinha discutido com ele. Seja educado, não trate ninguém assim não. Você perde muito com isso. Fui quebrando ele todinho. Não precisa tratar ninguém mal. Depois no final ele me pediu desculpa. Sabe, nós precisamos ter Cristo na nossa vida. Não vale a pena vivermos na obra da carne. Nós temos que crucificar a nossa carne. Nós temos que viver no Espírito Santo. Nós temos que viver na direção do Espírito Santo. Então o primeiro fruto é o fruto do Espírito. O segundo fruto, para mim encerrar, é o fruto do meu chamado. Diga para o irmão que está perto de você: fruto do chamado. Amadurecimento espiritual é nós termos na nossa vida um fruto de chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus, eu tenho um chamado de Deus, mas eu preciso gerar frutos nesse chamado, nesse dom, nesse talento que Deus entregou na minha vida. E Deus entregou chamado para gente aqui que está de braço cruzado, que está parado, que está estacionado. Deus tem um chamado na tua vida, mas eu estou muito preocupado com o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz que nesse chamado, a árvore que não gera fruto, ela é jogada fora no fogo. Deus não pode permanecer com uma árvore ou com um crente que não quer gerar fruto no seu chamado. Você tem um chamado. Você não é um inútil. Você não é uma pessoa que não tem valor. Deus está dizendo: peraí, eu te dei o dom da palavra, e por que você não prega?
Eu te dei o dom da profecia, e por que você não profetiza? Eu te dei o dom da revelação, e por que você não revela? Eu te dei o dom de louvar, e por que você não louva? Eu te dei o dom de liderar, e por que você não lidera? Romanos fala de ministério. Romanos capítulo 12, ele fala de chamados de Deus na nossa vida. Quem tem o dom de ensinar, ensine. Administre. Quem tem o dom de ajudar, sabia que ajudar é um dom? Ajudar alguém é um dom. E tem gente que tem esse dom. E não adianta tu segurar ele não, é o jeito dele. Deus levantou ele para isso, ele não se aguenta, ele tem que ajudar. É um dom que Deus deu para ele. Às vezes nós estamos deixando de lado os nossos frutos dos nossos chamados. Sabe que Jesus ele disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o 18, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Chamado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Chamado. Em meu nome, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Chamado a expulsar demônio. Falará em novas línguas. Chamado de Deus. Pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. É chamado de Deus. Porão as mãos sobre os enfermos, orarão sobre os doentes, e eles serão curados. É chamado de Deus, e a gente não está exercendo o nosso chamado. Eu vou dizer uma coisa para você: você precisa exercer o fruto que Deus te deu. E cadê os frutos que Deus te deu? Eu conheço pessoa que disse: eu sou ganhadora de alma. E cadê as almas desse ano? Eu sou uma profeta, então profetiza a benção. Profetiza vitória. Eu não acredito num profeta de discórdia, no profeta de desgraça. Tem uns profetas aí que só vê desgraça, né, irmão? Pare com isso. Profetize que Deus vai transformar esta vida. Profetize que Deus vai levantar o irmão. Eu tenho que exercer o meu chamado de Deus. Eu tenho um talento de tocar, e por que não está tocando? Está em casa enterrando teu talento, e Deus está te cobrando hoje. Ah, porque nada? Deus está dizendo: você está me seguindo e não homem. Você tem que me adorar. Exerça o chamado que Deus te deu. E eu vou falar uma verdade, um jargão que eu guardo com a minha vida aqui. O meu chamado, e guarde para você também, ele vale mais do que minha própria vida. E o teu chamado vale mais do que a tua própria vida? O meu chamado vale mais do que minha própria vida. E se eu tenho um chamado, eu tenho que ter uma vida de renúncia. Como eu preguei domingo passado: seguir a Cristo, negar-se a si mesmo, viver para Deus me usar no meu chamado. Faça crescer o que Deus entregou na tua mão. Faça gerar frutos. Ah, pastor, não dá, você não entende. Olha, irmão, Paulo sofreu um naufrágio. Um bocado de gente morreu, ele não morreu não. Mas ele viveu porque ele tinha um chamado de Deus. Você talvez sofreu um naufrágio, está vivo hoje aqui porque você tem um chamado. Não é por acaso não, Deus está dizendo: a obra não acabou na tua vida. Eu tenho uma obra, eu tenho um chamado poderoso para fazer na tua vida. Mas talvez você está dizendo: não é agora não, e Deus está dizendo: é agora, eu te chamei. Existem pessoas que estão igual Jonas. Deus está dizendo: vai para Nínive, ele está indo para Tarse. Deus está dizendo: não, prega a minha palavra, ele entra no navio. Deus está dizendo: prega a minha palavra, ele vai para dentro da barriga do peixe, por causa da desobediência, porque ele tem um chamado de Deus. E tem pessoas que estão vivendo uma vida infrutífera nos seus chamados. Eu digo para Deus: Deus, eu quero ganhar almas, porque eu sei que o meu chamado é ganhar almas. Eu digo para Deus: Deus, eu não fui chamado só para ensinar, só para pregar, só para ser uma bênção, mas eu fui chamado para ganhar almas para o teu reino. E você tem um chamado, e você tem que exercer o que Deus entregou nas suas mãos. E para encerrar minha mensagem, vai chegar o dia, vai chegar a hora
que naquele grande dia está chegando, viu? Está chegando, está chegando. O líder mundial já está se manifestando no mundo. Então a volta de Jesus está bem próxima. Vai chegar um dia que nós vamos se encontrar com Ele. Ele vai dizer para mim e para você: me mostra o que você fez para mim lá na terra. Me mostra os teus frutos. Me mostra as obras que você fez para mim, o que você fez. E o que eu vou dizer para Ele? E o que você vai dizer para Ele, querido? Isso é uma grande verdade bíblica para nós. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta das nossas obras diante de Deus. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Obras que deixamos de fazer. Obras que deixamos de contribuir. Obras que deixamos de investir. E Deus está dizendo: você tem frutos. Aquele que coloca a mão no arado, que fala da obra de Deus e olha para trás, não é digno de mim. Eu sei que fazer a obra e ter chamado é fácil. Uma pessoa chega comigo e não sabe como é que é fazer a obra, todo animado: quero fazer a obra, quero fazer a obra. Te prepara, é difícil, você vai chorar, você vai gemer, vai doer, porque fazer a obra tem que ser servo. Mas o Senhor está dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Pai, porque são poucos que conseguem ser fiel no pouco. Às vezes pouca coisa, muito está jogando a toalha, está desistindo, está olhando para trás. Mas aqueles que estão sendo fiel no pouco, eu tenho que gerar frutos. Eu tenho que fazer crescer frutos no meu chamado que Deus tem na minha vida. Deus vai te recompensar. Não aqui na terra, porque tudo se acaba, mas lá no céu. Que a vida é eterna. Eu quero que você fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou sentindo aqui, desde quando eu comecei a pregar esta palavra, eu estou sentindo a presença de Deus. E essa presença que fala ao meu coração e que falou ao teu coração, essa presença que nos envolve, que nos anima e que faz a gente refletir, faz a gente analisar a nossa vida. E peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Deus está usando um homem de Deus para falar contigo nesta noite. Ei, Deus está usando alguém para dizer para você: ei, você precisa crescer. Você precisa evoluir na minha presença. Eita carabassuri candaraia. Eu fico tão feliz quando eu encontro um crente que estava engateando, que estava já ali novo, e de repente ele chega comigo e ele diz assim para mim: pastor, quero incomodar o senhor não, mas pode incomodar, né? Mas eu passei uma prova, eu não liguei para o senhor, sabe por quê? Porque eu orei, eu falei com Deus, eu busquei o Senhor, eu não desisti. Sabe o que é isso? Isso é amadurecimento. Ele entendeu que, independente se o pastor ia ter ou não tempo para ele, ele tinha um favor de Deus ali, para dizer para ele: eu nunca vou te deixar, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor da tua vida. E eu olho para um crente assim, eu vejo um amadurecimento, porque você chora, você geme, você passa pelo vale, mas você está ali, ó. Estou confiando, estou crescendo, estou evoluindo, estou avançando. Ei, fala para o irmão que está perto de você: vamos sair do leite hoje. Fala de novo para ele: vamos sair do leite hoje. Diga para ele: vamos entrar para o feijão com jabá. Diga para ele. Amém? Ou carne, como é que é o nome dessa carne que vocês chamam aqui? Charque, né? A gente chama jabá, que é o negócio mais forte, né? Mais grosso. Você nem dorme direito, porque é tão forte, você não dorme direito à noite. Está na hora de eu evoluir, está na hora de eu ser aquele crente que ande com as minhas pernas, que não desista.
Peraí, o meu líder está me acompanhando, o líder de jovem está me acompanhando, o meu líder de casais está me acompanhando, o meu líder das mulheres está me acompanhando. Mas se tal ou não tal, eu estou firme. Eu estou caminhando com Jesus. Eu tenho um líder, mas eu estou firme. Porque eu entrei na igreja foi por causa de Jesus. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Se vai estar comigo ou não, eu estou aqui, Senhor. É isso que Deus quer. Amadurecimento, crescimento espiritual. Vamos orar? Quem quer orar comigo? Vamos orar? Sabe que quando é mais gostoso é quando a palavra ela vem com tudo assim, Deus falando. E a gente ora, a gente sente aquela alegria, né? Do Espírito, Deus avivando, Deus animando. Agora eu vou pedir para você, como uma igreja unida, segura a mão desse irmão aí. Eu sei que talvez esteja quente agora. E é bom esquentar. Segura a mão desse príncipe aí, ó, dessa princesa. Fale. Isso. Talvez você está segurando a mão de um irmão que está só a graça hoje. Mas hoje o Senhor vai te levantar para tu crescer espiritualmente. Oh, decaramaia. Oh, remara sere mancho e decantarábia. Deus vai te levantar para você evoluir espiritualmente. Deus vai te levantar para você marchar espiritualmente. Feche os olhos. Eu quero que você fale igual um menino o pai, porque você precisa evoluir. Fala para ele: Deus, eu quero crescer. Ore. Eu quero crescer espiritualmente. Ore, diga para Deus: Deus, eu quero crescer na oração. Eu quero crescer na palavra. Eu quero crescer, Senhor, numa vida de estar mais presente na tua obra. Eu quero ter responsabilidades com teu reino. Eu quero, Senhor, gerar frutos do Espírito. Eu quero que a minha carne, os desejos carnais morram. Eu quero, Senhor, eu quero gerar frutos do meu chamado. Eu preciso, Deus, tu me entregou um dom, tu me entregou um talento, tu me chamou. Tu tens uma obra na minha vida. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero ganhar almas, eu quero levar pessoas para a igreja. Eu quero fazer a obra, Senhor. Ore. 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 Eu quero que você ore. Fique de olhos fechados falando com Deus agora. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Nessa oração Deus vai agir na tua vida. Fala: Senhor, o Espírito Santo está aqui, Senhor. Eu sei, eu já sinto Ele. Eu quero que tu mude a minha mente, Espírito Santo. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero que tu mude as minhas atitudes, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero viver uma vida diferente. Espírito Santo, Senhor, eu oro agora por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão frios, por aqueles que perderam o foco, por aqueles que já caíram. Eu oro, Deus, por aqueles que já desistiram. Eu oro por aqueles que estão de cabisbaixo. Eu oro para que o Senhor levante eles agora, porque o Senhor tem uma evolução, o Senhor tem um crescimento na vida do teu servo,
O Senhor tem, Senhor, uma obra para fazer na vida dele. E em nome de Jesus, toda barreira que está na frente dele, em nome de Jesus, caia por terra agora. E calabarabarabachura candarabaia. Todo desânimo, toda frieza, saia desta vida. Porque tu escolheu ele, Senhor. Tu tens uma obra na vida dele e dela. Pois toque com a tua presença. Toque com a tua essência. Oure carabarabassúbria. Senhor, levante pregadores. Levante líderes. Levante instrumentos. Levante vasos. Levante árvores frutíferas. Levante, Senhor, pessoas que queiram, Senhor, caminhar no crescimento. Orabaia, rabassúbria. Sente Jesus te levantando aí, vai. Sente Jesus te erguendo aí, vai. Sente a presença dele te levantando nesta noite. Eu estou sentindo um fogo que incendeia minha alma, que incendeia meu coração. Eu estou sentindo um fogo que me levanta e que me faz buscar mais, crescer mais, avançar mais. E este fogo invade a tua vida. Acende o fogo no meu coração. Acende a chama que está apagada nesta vida. Pois o Senhor levantou este homem. O Senhor levantou esta jovem. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou pedir agora, você não é mais menino, levanta a mão para o céu aí, ó. Levanta a mão para o céu. Aumenta mais um pouco esse louvor, querido. Eu quero que você, com os olhos fechados, pensando no trono, na glória, só glorifica. Só glorifica. Faz a tua adoração passar esse teto. Só glorifica. Só exalte a Ele. Churabaracarabarabarabas. Ricanturimeandarabassuri micandarabaia. Ricandarabarabarabasuri meandarabagaia. Glorifica, glorifica, glorifica. Churamandarabassuri micalabaia. Jesus. Jesus, Jesus, a tua igreja está te adorando aqui, Jesus. A tua igreja está te exaltando aqui, Jesus. Faz uma loucura para Ele, faz. Faz uma loucura para Ele, faz. Mostra o teu amor a Ele. Adora, 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 adora. Oh, você vai gerar frutos. Você vai. Você vai gerar frutos. Xarabarabacalabaia. Você vai em nome de Jesus. Oremanchuki de calabarabarabarabarabarabandaraia.
Shake de praia séria. Ramanduki de calabarabaia. Você vai, você vai, você vai. Você vai romper. Receba, receba de Deus, porque a presença dele está aqui. Adore, adore. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz Adore, consigo a sua recompensa. Ele virá. adore, 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 adore. Tem futuros pastores aqui, tem futuros missionários aqui, tem futuros evangelistas aqui, tem ganhador de alma aqui, tem vaso que estava enterrando os dons aqui. Deus está dizendo: eu estou desenterrando. Volta, volta a crescer, volte a evoluir. Volte. Eu não vou abrir mão do meu chamado. Eu não vou abrir mão. Eu não posso parar. Você não pode parar. Olha o Espírito Santo aqui, tá tocando gente aqui, ó. Oh, vai gerar fruto. Há uma profecia aqui e Deus está dizendo: vai gerar fruto. E para sube de caramaia. E bata caramanda cassé. Jesus, levanta, 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 Jesus. Que é isso, Jesus? Levanta ele, levanta ela, toca no coração dele, toca no coração dela, anima ele, anima ela, muda a história dele. Era baracarabaia. Sente que eu estou sentindo aí, irmão. Tem fogo aqui, ó. Tem fogo aqui no altar. Deus está te renovando para tu crescer. Deus está te renovando para tu evoluir. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te levantando. Deus está te erguendo. Receba, 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 receba. Ele está quebrando cadeias. Ele está quebrando fortalezas que te aprisionavam, que te paravam, que te estacionavam. E Ele está dizendo: tu está livre agora para fazer minha vontade. Tu está livre agora para fazer o meu querer. Tu está livre agora para viver o novo de Deus na tua vida. Tu está livre para caminhar comigo. Tu está livre para me amar. Tu está livre para pregar o evangelho. Tu está livre para contribuir. Tu está livre para ser um vaso nas minhas mãos. Tu está livre para me adorar. Tu está livre para me exaltar. Tu está livre para fazer minha obra. Porque eu estou mudando a tua vida. Eu estou mudando a tua história. Assim diz o Senhor: tu não será mais o mesmo. Tu não será mais a mesma. Eu trarei crescimento. A água do céu descendo dessa árvore vai crescer, vai gerar fruto. Vai ser bênção, vai ser bênção. Deus vai te erguer na terra.
Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Junto ao poço estava eu. Que é isso, quando Jesus? um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água Continue que adorando, jorra sem fim. Dá-me de beber, pois sei. Eu não consigo mais falar, irmãos. Há uma unção aqui. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Adore, 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 adore. Por quem a minha alma esperou, Orebaracarabaraxarabagai. a fonte da vida Exalte, 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 exalte. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, Da água vida que sirva aqui, Jesus. não quero mais buscar Ó, as águas aqui, Jesus. Muda a vida deste homem, desta mulher, Senhor. Faz a obra, Espírito Santo. Nós profetizamos mudança. uma vez que eu já Nós profetizamos milagre. dá-me de Em nome de Jesus. sede, não quero mais buscar Glória a Deus. em outras fontes. Aleluia. Quem está sentindo Jesus aqui, diga glória a Deus. Nós vamos fazer a Santa Ceia, meus irmãos. E eu vou pedir agora